Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil Bonduki. São Paulo e grande parte do Brasil passam por uma inédita onda de calor. Como o senhor avalia essa situação? Como a comunidade científica vem alertando há várias décadas e como nós temos alertado com muita frequência aqui na nossa coluna, a emergência climática veio para ficar e irá afetar cada vez mais a vida de todos os cidadãos do planeta Terra. Infelizmente, medidas que deveriam já ter sido tomadas para evitar a elevação da temperatura da Terra nas últimas décadas não foram tomadas e a gente não vê o empenho efetivo, seja do poder público, seja da própria sociedade, em enfrentar o problema da emissão de gases de efeito estufa. Em consequência, nós temos tido eventos extremos, tanto no que se refere a chuvas intensas, que têm afetado nosso país nos últimos anos com muita intensidade, como nós vimos esse ano, por exemplo, na região do litoral, na cidade e no município de São Sebastião, como também vivemos agora ondas de calor, que têm afetado o hemisfério norte, a Europa, o Canadá, nos últimos anos, e que chegou com muita força nesse mês de novembro no Brasil, principalmente no Sudeste, no Centro-Oeste, afetando fortemente a população na cidade de São Paulo e outras cidades do estado. Infelizmente, nós temos que tomar providências cada vez mais urgentes para minimizar o efeito dessas ondas de calor que irão acontecer com tanta frequência como também ciclones e temporais que nós também tivemos no mês de novembro aqui em São Paulo. E as medidas que precisam ser tomadas em relação a evitar o calor excessivo nas nossas cidades, elas são medidas complexas e medidas que precisam gerar mudanças estruturais nas nossas cidades. E que propostas e medidas urbanísticas e arquitetônicas podem ser adotadas para enfrentar as ondas de calor? Em primeiro lugar, é importante dizer que qualquer medida ou proposta que venha a ser adotada é uma medida paliativa, uma vez que as causas estruturais das ondas de calor continuarão acontecendo e não será apenas com medidas urbanísticas ou de edificações que nós vamos resolver esse problema do calor intenso. Mas muita coisa pode ser feita, como, por exemplo, a ampliação das estruturas verdes das nossas cidades, mais parques, mais arborização nas ruas, mais arborização dos lotes e proteção do cinturão verde da cidade. Estudos mostram que a diferença de temperatura entre áreas, por exemplo, antigas áreas industriais, como a Moca ou Ipiranga, e áreas mais arborizadas, como jardins ou áreas periurbanas da cidade, pode chegar a cerca de 8 graus. Portanto, a estrutura verde tem um papel extremamente importante em tornar a nossa cidade mais agradável e mais preparada para enfrentar as ondas de calor. Para isso, era fundamental que se implantasse com a máxima urgência todos os parques previstos no Plano Diretor de 2014, que somam mais de 160 parques que deveriam ser implantados com uma prioridade dentro da cidade. Outra questão é ampliar a arborização urbana, mas com um manejo adequado das árvores, porque o que nós vimos aqui nas tempestades do dia 3 de novembro foi a queda de árvores afetando a fiação da cidade. Portanto, fazer uma boa gestão da arborização urbana, por exemplo, plantando árvores nos lados opostos onde existe fiação, adotando uma arborização de porte adequado debaixo dos fios e, se possível, levar adiante um plano de enterramento da fiação. Outra questão fundamental é evitar a expansão urbana, evitar a ampliação da área urbanizada da cidade, garantindo então a proteção das áreas periurbanas, de modo a gerar maior equilíbrio térmico dentro da cidade. Finalmente, nós temos que ampliar as áreas permeáveis da cidade, áreas onde se possa plantar árvores, onde possa se criar uma estrutura verde, de modo a garantir, dessa maneira, uma condição de maior arborização e proteção para o calor. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.